Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou pedir para você deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade Terra Firmeza. E hoje o vídeo que eu estarei fazendo, ele é uma encomenda. Opa, meu amigo aqui. Opa! Ele é uma encomenda, quase isso. Na verdade eu estou fazendo um vídeo aqui para a escola EE Professor Luiz Washington Vita, da qual eu faço parte, que eu trabalho, que faz parte da minha história. E eu conversei com a professora Valdirene, que está desenvolvendo um trabalho, coordenadora de tecnologia também, que está desenvolvendo um trabalho muito legal com os alunos da escola, sobre a questão de conhecer a escola. Hoje, dentro da escola, eu sou uma das pessoas mais antigas que por lá esteve. Como assim? Eu sou o mais velho? Não. O critério foi quem está lá na escola há mais tempo. Dando aula? Não. Então a gente tem o professor Kleber, né, de ciências, e a professora Eliana Naufal, de matemática, que estão desde 1978 no Washington Vita. E eu entrei no Washington Vita em 1981 como aluno, tá? Então eu estou falando aqui para os alunos da escola Washington Vita, e vou contar um pouquinho da minha história e entender como que eu voltei para o Washington Vita. Qual que é o objetivo do vídeo e do projeto? É o aluno entender que esse momento que ele está vivendo, né, na escola, esse momento que ele está passando, que faz parte da vida dele, faz parte da história dele, ele é muito importante. Eu até citei a minha aluna no vídeo dos gatos, né? Que virá depois desse, que eu tava outro dia parado assim na porta. Eu tô dando aula no prédio novo, eu estudei no Vita antigo, tá? E eu tava olhando as árvores, e eu falei, puta, como que aquelas árvores tão grandes, assim, bem atrás do estacionamento, assim, onde é a cantina ali. E eu pensei, pô, eu tô aqui nessa escola há 41 anos. Eu comecei aqui há 41 anos atrás. Então, assim, meu pai deu aula no Washington Vita, né? A gente veio para Mauá em 76, a gente era de Santa Cruz do Rio Pardo, e em 1979 a gente mudou pro Parque São Vicente. Em 81 eu entrei no Washington Vita, fiz o primeiro ano, a primeira série. Naquela época tinha primário no Washington Vita, e eu estudei até a 8ª série, que hoje seria o 8º ano, o 9º ano. Tive professores sensacionais lá, a professora Dolores, a professora Beni, que depois eu vim trabalhar com ela na escola onde eu leciono, no Marlene Camargo Ribeiro. Professora Iodete, Paulão, Severina, José Adilson, a professora Cleusa, um monte de gente, a Ivone, a Doris, pô, um monte. E a Ana, que era um terror, assim, né? O meu pai, que não foi meu professor, mas sempre foi uma referência para mim até hoje, né? Tanto que eu sou professor lá de língua portuguesa. Muitos dos meus alunos, os pais deles tiveram aula com meus pais, às vezes eles confundem, eu falo, pô, o Roder não morreu? Não, esse não, ainda não. Tá chegando. E aí o que acontece? O Washington Vita foi muito importante para minha história. Foi uma escola onde eu tive professores fantásticos, que eu fiz questão de relembrar aqui, que me mudaram como pessoa, me permitiram ter contato com a arte, com o teatro. Eu fiz muito teatro, assim, quando a gente era do primário, a gente fazia apresentações. Eu fui menudo, tem um vídeo aqui no canal aqui, que você procurar como o Iron Maiden mudou a minha vida. Eu vou contar a história de quando eu fui menudo e a importância disso, né, da escola, da professora, né. Eu segui um caminho, assim, eu sempre fui muito bom aluno, né, modéstia à parte, tenho meu histórico aí. O pessoal outro dia da secretaria, a Bena, tá, eles viram minhas fotos, olharam, né, como que eu tinha nota boa, que eu fazia e tal. Eu sempre, a minha geração tinha muito essa coisa da educação ser uma coisa muito importante. E é o que eu falo para os alunos, você pode perder tudo na sua vida, mas o conhecimento ele não vai sair de dentro de você.
o que você lê, o que você aprender, o que você interagir. E hoje a escola ela é muito interessante. As pessoas têm uma visão muito errada da escola, que falar que a escola de antigamente era melhor. Sim e não, ela tinha elementos que funcionavam melhor, mas hoje você tem uma série de liberdades, de pesquisas, de liberdade de pensamento, de liberdade de interpretação, que é muito importante para você construir o seu caráter assim e construir o conhecimento, né? A gente tem que tomar cuidado para demandar direitos. Direitos depreendem deveres, e essa geração tem uma dificuldade de entender os deveres, eles só estão preocupados com os direitos. Mas, apesar disso, a escola é uma coisa que vai transformar a sua vida. Eu jamais pensei que eu ia ser professor, porque eu tinha certeza que eu ia ser professor. Como assim? A minha família é de professores, 70% da minha família são de professores. Minha avó, as irmãs das minhas avós, os meus tios, assim, da parte da minha mãe, 90% dos irmãos dela são professores. E eu, justamente por meu pai ser professor, por minha mãe ser professor, e é uma profissão que já naquela época dos anos 80 já começava a ser desvalorizada, e ter uma culpa de coisas que não é dela, eu fui para um outro caminho. E eu falei, eu vou ser engenheiro. Eu adorava matemática, eu sou professor de português, eu adorava matemática. Aí eu fiz a ET, Júlio de Mesquita, quando eu me formei no Washington Vita em 89, né? E eu fui estudar na Júlio de Mesquita. Lá eu descobri que eu não gostava do que se propunha para ser o curso de engenharia e tal, não era uma coisa que eu queria. E lá eu dava aula de português para meus amigos, né? Fazia atividade de inglês, fazia atividade de português. E aí eu gostava muito de inglês e eu voltei para o Washington Vita, né? Não terminei lá, eu acabei desistindo no terceiro ano. Eu estava muito infeliz, assim. E eu falei, eu queria ser jornalista. Aí eu falei, eu vou fazer letras para poder dar aula, né? Pagar uma faculdade de jornalismo, que naquela época era muito caro, e ser jornalista. E aí eu comecei aí eu fui, e eu já tinha passado num concurso da prefeitura e já comecei a dar aula de artesanato para pessoas com necessidades especiais, né? Na escola Kleberson de Souza, acho que é Kleberson de Souza, que inclusive fui professor do Kleberson, que morreu num atropelamento, por isso a escola tem esse nome. E aí eu descobri que eu nasci para dar aula. Esse é o meu dom, esse é o meu lance, e assim, mas eu queria ser jornalista. Comecei a dar aula, fui fazer letras na fundação, voltei no Washington Vita, me formei lá no terceiro colegial, e comecei a dar aula em 1993, já são 29 anos, eu fui diretor de escola, trabalhei na equipe de supervisão de Mauá, com creche, pré-escola, EJA, né, já fiz de tudo um pouco nessa vida aí, trabalhei com formação de professores, e por incrível que pareça, eu me sinto muito feliz depois de 29 anos dando aula ainda. Então eu, como diz o canal aqui, eu recomendo, se você acha que você tem esse dom, acredite nele. Eu sinto muito orgulho de ser professor. Eu estava conversando com a minha esposa Laís, sexta-feira, a gente estava, aliás, sábado de manhã, no café da manhã, ontem, hoje eu estou gravando aqui no domingo, que a gente estava falando justamente sobre ela, é professora também, e a gente estava falando sobre essa coisa, né, desde a pandemia eu fiquei doente, eu estava sem dar aula, e agora eu voltei e vi, assim, alunos, né, de inglês, alunos de língua portuguesa, animados com as coisas que eu estou mostrando, assim, que às vezes é uma coisa que eu estou vendo pela 29ª vez, mas que para eles é novidade, e você sentir assim a pessoa empolgada com aquilo, a pessoa fascinada em aprender, em te ouvir, em sentir que a vida dela está transformando. E foi muito legal, eu me senti revalorizado, assim. Apesar de ser uma profissão que não é valorizada como deveria,
é a única coisa que vai salvar um povo, um coletivo, a educação. A gente aprender, a gente estudar, a gente... É uma coisa que ninguém vai tirar da gente. Você pode perder tudo, menos o conhecimento. O conhecimento vai estar sempre com você, onde você estiver. E ele sempre vai te fazer uma pessoa diferente a cada momento. Beleza? Espero que eu tenha cumprido aí o que a professora Valdirene tinha pedido para mim. E como todo vídeo do canal, eu vou seguir o ritual do canal aqui. Eu vou ler um poema para as pessoas, para os alunos que estão no Washington Vita, entenderem a importância do sonho. Mas o sonho sem ação, ele não faz sentido, tá bom? Então vamos lá. Entre o sonho e a ação. De mãos dadas, num consonante movimento em busca incessante do seu tênue e frágil equilíbrio, é como deveriam estar o sonho e a ação, sendo o primeiro o combustível fundamental para o segundo, para que o segundo não se torne apenas força inócua, arrumar a esmo em uma viagem para lugar nenhum, ou o seu mais que temível oposto, saber aonde se quer ir, mas inconfortável e temerosa inércia, nunca ter coragem de dar o primeiro passo. Sonhar é importantíssimo. Depois você procura o poema que, aliás, eu sou escritor, sou artista plástico, sou youtuber, meu marido tem 4 empregos, como diria a minha esposa, a Laís, imitando a Rochelle, falando sobre o Júlio. É importantíssimo sonhar, mas você não pode ficar só no sonho, você tem que sair da inércia, você tem que estudar, você tem que ir em frente, você tem que fazer perguntas, você tem que tocar a vida para frente em direção ao seu sonho. E se não der certo, plano B, plano C, a vida sempre dá chance de novos caminhos pra gente. Beleza? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal. E para vocês, pessoal do Washington Vita, um grande abraço. Vejo vocês durante a semana dando aula lá. Tá bom? Abração, Valdirene. Tchau, tchau.